Ou começa Agora primeiro? você me pegou. Agora a Igreja Católica eu não tenho muito contato, né? Então não sei sou dizer. protestante. É evangélico, irmão. Eu vou ficar te devendo essa. Mas é uma coisa que é interessante porque mesmo nessa época em que teve uma migração em massa, né, dos coreanos dizem que tem coreano em todo canto do mundo, assim, no Alasca você vai lá, tem coreano. Sim. E aí, uma coisa que é interessante é que na maioria dessas imigrações, para não dizer todas, tem uma igreja. E mesmo o número de cristãos sendo minoria na Coreia. É uma coisa muito doida, assim. Acho que a gente tem que falar sobre tradição aqui, né? A tradição, ela pode ser muito, muito saudável. Mas quando ela perde seu primeiro amor, quando ela perde seu primeiro sentido, pode se tornar um veneno, como para os fariseus, né? Os fariseus não começaram daquele jeito. Eles começaram amor a Deus e tudo mais, mas quando chegam na época de Jesus, eles viraram monstros, né? Só pensam na lei, tem que cumprir a lei. Tinha os caras gente boa também. Tipo Nicodemos também, né? Acho que a Coreia pode se comparar com isso também. A tradição da igreja de buscar a Deus, buscar o reino em primeiro lugar. De oração de madrugada. Essa tradição... A oração de madrugada é assim, às 4, 5 da manhã, antes do sol se pôr, ou nascer. Antes do sol nascer, o pessoal vai orar na igreja. Vai pra igreja orar. E isso começou naquela... Todo dia? Aquele avamento... Quase todo dia. Se você for qualquer igreja coreana... O sino era tocado na DJ igreja. tá indo dormir essa hora. Todo mundo ia na igreja orar. Pela nação, né? E aí você vai numas igrejas maiores, assim, você vê... Às vezes eles têm 2, 3 cultos de madrugada. Sim. Então você vê 2.000 pessoas saindo do culto, umas 5 da manhã. E outras, sei lá, milhares de pessoas entrando pra orar. Isso. Então essa cultura é bem forte. A tradição, ela é boa, né? Quando ela é bíblica, ela é muito saudável. Só que o que os coreanos fizeram? Eles pegaram a forma, mas esqueceram-se da essência, que é o evangelho. Por que a igreja deu certo? Por que os coreanos se prosperaram durante o Império Japonês, depois da guerra? Por causa do evangelho. É o evangelho que trouxe verdadeira prosperidade, que não tem a ver só com dinheiro. É estar bem com Deus, estar bem com o próximo. Viver com dignidade. Viver com dignidade. E até mesmo vida simples, né, cara? Exato, não precisa... O evangelho tem a ver com vida simples. Isso, exato. Só que quando as gerações posteriores se esqueceram, parece até livro de Juízes, né? Então, eu tava pra falar isso, cara. Acaba um final, a gente foi uma história tão gloriosa, a gente começa a ficar um final mais crítico, assim, isso, mais amargo. Infelizmente. Mas nada como a história de Israel, que é só isso aqui o tempo inteiro. Exato. Esse parece um ciclo de uma geração israelita. Isso, que busca, o Senhor cura a nação, salva, levanta, os prospera, eles estão com a barriga cheia e começam, né? E é irônico porque a Coreia é um dos países que mais envia missionários, né? Junto com os Estados Unidos, Brasil e Coreia, é um dos... É um minúsculo, assim, uma nação territorialmente minúscula. Acho que é 80 milhões de população, mas é um dos países que mais envia missionários. Só que uma coisa que... E aí uma coisa que a gente, como igreja brasileira, também tem que observar. A gente tem que evangelizar dentro de casa também. Exato. Tem que evangelizar as crianças, a próxima geração, jovens, a próxima geração. Para que não se torne uma outra geração. Né? E lá em Juízes, quando fala da geração pós-Josué, né? Que até a geração de Josué serviu a Deus. E lá não conheciam mais. Aí vem uma outra geração, não a próxima geração, uma outra geração. Porque o evangelho não é genético, né? Exato. E precisa ser recebido pela próxima geração. Precisa conhecer o Senhor, né? Precisa ser pregado, precisa ser anunciado da mesma forma como ele nos alcançou. O evangelho precisa alcançar a próxima geração. Mas isso é um processo que nos humilha, porque é basicamente uma coisa que a gente não pode garantir que a gente vai fazer. Sim. É uma tarefa impossível. Sim. Pela nossa força. Exato. Sim, com certeza. Eu lembro que a gente tinha um projeto missionário que a gente ia bastante, o Promifé, e às vezes eu ia dar o treinamento, assim, aí eu preparava um super treinamento, aí eu falava,
eu preciso treinar eles em alguma coisa impossível, que é ir evangelizar, que eu não sei se eu vou conseguir. Eu sei o que eu vou anunciar, eu sei a mensagem que eu vou falar, eu sei como testemunhar da palavra. O que vem depois pode ser que seja uma grande frustração aqui. Então o pessoal chegava e falava, gente, a gente vai ter um treinamento de 6 dias pra fazer alguma coisa impossível. É isso, então, mas aí coloca a gente no lugar que a gente deve estar. Sim. Isso. Né? De joelhos, de que para alcançar essa próxima geração, por mais que deu certo, que prosperou, e é só se o Senhor fizer de novo. Mais uma vez. Novamente, a gente precisa se humilhar como o missionário Blunt, né? Que fala assim, não são só vocês que são pecadores, eu também sou pecador, né? E ter esse quebrantamento, e não existe método. Como você disse, né? É arroz e feijão. A palavra é oração, não tem outro caminho, né? E infelizmente quando nós ficamos somente com as escamas da tradição e não com a vida que há no evangelho, que dá base à tradição, a gente vira uma outra geração de fariseus. É o que acontece muitas vezes com as igrejas coreanas nos outros países. Pegou a forma, porque a igreja trouxe prosperidade, então eles pegam a forma e podem ir para outra igreja, né? Acho que tá abrindo o coração, desabafando. E trazem a forma, mas esqueceram. É como se fosse assim: Jesus, vamos para o Brasil? Vamos. Aí deixa Jesus lá e traz a igreja. Né? Eu não tô falando de todas as igrejas coreanas. Sim. Eu não tô falando de todas as igrejas coreanas. Né? Eu não falei nada. Só a minha, brincadeira. Não falei nada. Isso pode acontecer não somente com a igreja étnica coreana, é qualquer igreja que fica com as tradições humanas, que fica com métodos humanos e se esquece do evangelho. O que mudou a igreja. O que vive do passado. O que vive do passado, exato. E vai ficar idolatrando o passado.